Então podemos? Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast O Ar da VIT Sem Engasgo. Essa é uma iniciativa da gente de oferecer informação de qualidade, chamando pessoas especialistas em determinadas áreas para questionar, tirar dúvidas sobre determinados problemas de saúde, doenças e enfermidades de um modo geral. Mas pegar de uma maneira que seja interessante para vocês entenderem e também para falar alguma coisa dos nossos convidados, né? Geralmente uma pessoa com quem a gente tem muita confiança de trabalhar, trocar informações. E a gente escolheu um tema bem bacana para começar isso aqui com uma pessoa que é muito especial, tanto para a saúde local de Paulo Afonso, como para mim, como pessoa, meu amigo querido, o professor Vicente Monteiro. Vicente da Silva Monteiro, 41 anos, professor da Univasf, que nem eu. Nós agora nota 5, né? Não é na média, então parabéns, professor. Filho de Dona Mercedes e de seu Fernando, pai da Ana Lu, pai do Hélio, esposo da querida Rebeca. Então, um cara muito bacana, especial, cheio de seguidores, imensamente querido pelos pacientes. Então, eu acho que eu não tinha pessoa melhor para começar aqui, para fazer essas perguntinhas, até para a gente definir o tema. Mas diga primeiro, professor Vicente, tudo bem? Tudo ótimo, professor Jarbas. Que felicidade estar participando do seu projeto. Tenho certeza que vai ser sucesso, né? E vamos aqui conversar, debater, né? Vai ser legal. Ah, que maravilha, querido. Olha, como a gente definiu esse tema pensando nas demandas dos pacientes e a procura de consultório, então a gente começou pensando, puxa, o cara tem espirro todo dia, vive com o nariz entupido, acha que está eternamente gripado, resfriado. Será que isso é comum, professor Vicente? Isso aí é o dia a dia do otorrino. E eu estava dando uma lida, porque para falar aqui com o professor Jarbas, a gente tem que dar uma estudada antes. E aí relembrei que 40% da população tem esse problema. Puxa vida, a gente está falando da rinite alérgica. Então, nada melhor do que chamar um especialista, um otorrinolaringologista, para falar sobre rinite alérgica com a gente. A gente selecionou algumas perguntas que os pacientes eventualmente nos fariam e resolveu passar essas perguntas para o professor Vicente nos responder. Então, a primeira coisa, mais simples de se pensar em perguntar é: poxa, professor, o que é rinite alérgica? Então é onde começa, né? Então o que é a rinite? Rinite nada mais é do que a inflamação da mucosa do nariz. Então a inflamação da mucosa do nariz é a rinite alérgica. E ela vai produzir o quê? Como você bem falou, nariz entupido, coriza, coceira e espirro. Teve esses 4, não necessariamente tem que ter os 4, isso aí é a inflamação do nariz, que é a rinite alérgica, que 40% do mundo tem isso aí. Então é muita gente, Caramba. É muito prevalente e é muito comum no consultório. Não só do especialista, mas como do clínico geral. Sim, é verdade. Acho que todo mundo conhece alguém ou mesmo tem um sintoma de rinite alérgica, né? Algumas coisas parecem ser mais claras, outras coisas deixam a gente na dúvida, né? Alguns fazem perguntas sobre será se aquilo é rinite mesmo ou será se aquilo é uma outra doença parecida com rinite. Alguns perguntam, tem diferença marcante dos sintomas quando a pessoa tem uma gripe comparada com quem tem um resfriado, por exemplo? Essa pergunta bombou na pandemia, né? Que aí a gente ficou, e aí, atende, não atende? É rinite, é covid, é gripe? Então, são diferentes situações, são diferentes patologias, porém se parecem, porque um resfriado comum, que é a gripe que a gente chama por aí, ela vai dar o quê? Um nariz entupido, uma coriza, né? Uma dor de garganta, uma moleza, que aí difere um pouco da rinite, que são esses 4 sintomas cardinais, que é coriza, coceira, espirro e nariz entupido sem outros sintomas. Então ela não vai dar uma moleza, não vai dar dor de cabeça, não vai dar dor de garganta, nem tampouco febre. Então essa é uma diferença, porém é sutil. Às vezes a gente pega e fica na dúvida também. Então existem os 4 sintomas clássicos, né? Esses são os 4 sintomas A clássicos. pessoa precisa ter todos os 4 sintomas? Não precisa ter todos os 4, mas aí vai tendo outros comemorativos. E às vezes aí... aparecem em tempos diferentes, né? Com certeza. Às vezes chega só nariz entupido, mas quando você vai na história, vai investigar, tem mais coisa ali. E o que é comum também é a pessoa ser muito acostumada. Então, às vezes ele chega e diz, não, eu só tenho nariz entupido. Oh. Mas aí quando você vai ver, você espirra, realmente espirra, mas já é comum. Eu espirro, tem 20 anos que eu espirro. Ele já se acostuma com
o sintoma. Ah, não, é o coriza, mas ele acha que aquilo é normal e não traz na consulta. Quando você vai investigando é que você percebe. Entendi. Às vezes aparece um outro sintoma, esse incomoda mais, e ele não tinha percebido que tinha o outro quando, Exatamente. quando era questionado, né? Exatamente. Entendi, muito bem. Só que eu acredito, né, que as pessoas têm rinite e ela se manifesta de maneira diferente ao longo do tempo, do dia. Será que tem algum gatilho, né? Acho que é comum que a gente encontre um gatilho para aquela pessoa. Exato. Quando a gente fala de rinite, normalmente a gente está falando da rinite alérgica. Sim. A mais comum, mais prevalente, mas a gente tem vários tipos de rinite. Muito bem. Então, na rinite alérgica, que é o que todo mundo, né, mais conversa e mais se estuda, a gente tem os gatilhos, que os gatilhos são os alérgenos. É o que causa alergia na pessoa. Que normalmente é o quê? Poeira. Poeira, 90% dos pacientes com rinite alérgica normalmente tem a alergia, a sensibilidade à poeira. Mas pode ser outros, como o pólen aqui na nossa cidade sobre a Caraibeira. Me lembro de falar um pouco sobre isso. Certo. E pelo de gato, pelo de cachorro, o fungo, que é o mofo, né? E entre outros aí, barata, e aí por aí vai. Entendi. São os aeroalérgenos que a gente chama. Isso, então, às vezes tem fragmentos de insetos, né? Exatamente. No ar, eles são difundidos e isso pode gerar uma reação alérgica. Então, isso significa que, às vezes, uma pessoa mudar de ambiente pode fazer com que a pessoa tenha um sintoma, né? Com certeza. Isso é muito comum também aqui, quando, às vezes, a pessoa mora aqui em Paulo Afonso e se muda. É muito comum com o jovem que passa no vestibular, passa agora aí no SISU e vai morar em outra cidade. Vai morar, por exemplo, em Maceió, em Aracaju, que é uma cidade mais úmida, e essa mudança ele sofre bastante. E aí a mãe e o pai ligam, Vicente, ele tá muito ruim lá. Puxa porque vida. aqui a gente mora num clima mais seco, mais tranquilo pro nariz. Quando se muda, às vezes sente bastante. Mesma coisa na mudança do tempo. Então tá calor, seco, choveu, normalmente você começa aí Entendi. os Então, sintomas. um outro clássico, então, na rinite alérgica é a mudança de tempo, né? De clima. Exato. De clima A e de mudança de tempo em si não causa alergia, a mudança do tempo. Porém, a mudança do tempo traz mudanças no ambiente. Sim. Então, o pólen que às vezes está mais ali na superfície da estrada, uma coisa, quando chove, aquela evaporação traz ele de volta à superfície, assim como outros alérgenos também. Entendi. Então, não é o tempo mudar em si. Porque todo mundo, é o tempo que mudou, mas na verdade é algum alérgico que estava ali que volta à superfície. Entendi. E você fica disponível para a aspiração e a geração de sintomas. E aí a gente começa a ter a pessoa do tempo. Eu sou um desses. Então vai chover, você já começa a sentir um pouco. É verdade que existe um sinal da rinite, assim, uma marca no nariz? Exatamente. A saudação do paciente que tem rinite, que tem uma marquinha no nariz. E muitos que vão assim no consultório não sabem. Aí você tem rinite sem nem precisar dizer nada. Que interessante. É interessante. Existe uma relação de rinite com outras doenças, né? Por exemplo, uma pessoa que tem rinite tem maior risco de ter relação com asma? Exatamente. Perfeito. Em cerca de 90% dos pacientes que têm asma têm rinite alérgica. Olha só. E 60% do inverso, né? Então, hoje em dia não, falando assim, mas a coisa é uma teoria já um pouco antiga, mas que vem ganhando força, é a da via aérea contínua. Ou da via aérea única. Então, que a gente trata, né, vamos botar assim, da garganta para cima, da laringe para cima, a gente tem a via aérea superior, que é a mãe das doenças, vamos chamar que é a rinite, e a da via aérea baixa, da traqueia para baixo, dos pulmões, a asma. É a mesma doença. Muito bem. Mesma fisiopatologia, se sabe hoje, o mesmo tratamento, e não adianta tratar a rinite sem tratar a asma e vice-versa. Então, o paciente que tem asma tem que tratar o nariz, senão ele não melhora da asma. Que interessante. Às vezes, eu acredito, né, que o professor Vicente tenha já feito alguns diagnósticos aí de asma associada, vai escutar o cara, aí vê que tem mais do que rinite aqui. Às vezes a pessoa não tem essa noção, né? Com certeza. Você, mais do que ninguém, sabe, mas aqui a gente vive numa região muito carente de especialidades. Sim. E durante muito tempo a gente caminhou sem, às vezes, um pneumologista aqui. E a gente trata bastante asma, muito. Principalmente criança. Eu tenho muito paciente que trato de asma. Vou até lhe contar uma história curiosa. Maravilha. Certa vez no consultório, cheio, bastante cheio lá, com muitas crianças. E no meio das crianças, uma senhora sentada. E eu atendendo, e criança para lá, e criança para cá, e cai criança para lá, e brinquedo, e aquele negócio, e vai para lá, e vem para cá. Chega a hora da senhora entrar no consultório. Ela entrou, fez, me desculpe, eu achava que o senhor era otorrino, mas vi que é pediatra, tô indo embora. Eu, não, minha senhora, eu sou otorrino. É porque tem muita criança também. Que verdade interessante. verdadeira. Pô, eu não sou pediatra não, é otorrino mesmo.
Acredito que otorrinos são pediatras honorários, mas são otorrinos. Que interessante. Existe uma subespecialidade que é otorrinopediatria, que eu não Sim. fiz, porém a gente atende muita criança. Hoje eu acredito que meu público é quase 50% de criança. Acredito. Veja só. Sobre necessidade de como se fazer o diagnóstico de rinite alérgica, né? Então tem um quadro clínico característico, existe uma história de exposição, mas será que tem algum exame que é necessário? É importante que a gente identifique ou separe de alguma outra doença de alguma outra maneira? Há algum tipo de exame que você recomenda ou que está indicado para alguém quando tem rinite alérgica? Então, professor Jarbas, o diagnóstico da rinite alérgica ele é clínico. Quando a gente fala de clínica, basta você examinar o paciente e colher uma boa história. Se isso for bem feito, você consegue fazer o diagnóstico de rinite. Mas lógico que a gente tem exames que nos ajudam e lógico, eles vão nortear o nosso tratamento. E para isso aí a gente tem os testes alérgicos, né? Que tem o de sangue e tem o da pele, que a gente chama de prick test ou teste cutâneo de punção, que aí a gente vai fazer a leitura e isso aí ajuda bastante naqueles casos que a gente fica na dúvida ou para nortear o tratamento futuro. Né? Hoje é o que tem de mais moderno e é o que a gente tem feito. Ah, que maravilha. Mas com alguma frequência que o professor Vicente pede esses exames? Atualmente na minha prática eu tenho pedido bastante. Antigamente eu não fazia e porque eu não fazia o próximo passo do tratamento, que era a imunoterapia, que é a vacina. Sim. Quando a gente começa a estudar e praticar a vacina para rinite alérgica, a gente vê a importância realmente do teste para nortear, né, num dos pilares do tratamento, que é a higiene ambiental. Sim. Então, sem uma boa higiene ambiental e sem a gente conhecer qual é o gatilho, como você falou no começo, não tem como a gente ter um tratamento adequado. Então, eu acho que hoje, o teste alérgico, para mim, é fundamental. Peço até em pacientes que têm uma rinite mais tranquila, né, que a gente tem uma classificação, mas naqueles pacientes que têm uma rinite leve, eu já peço para nortear a higiene ambiental. Que é como eu digo lá, não adianta você ter alergia a camarão e comer camarão. Então não adianta você ter uma alergia, por exemplo, a mofo, e aqui em Paulo Afonso tem muito nas paredes chamado de... que o pessoal chama aqui, que é uma salina, que ali tem uma grande incidência de mofo e você dormir num quarto com mofo. Então... Não faz sentido, não né? Não faz sentido, não tem como, não vai melhorar. Alguns pacientes perguntam a respeito de fazer aqueles exames de nasofibroscopia, de fazer a laringoscopia. Tem alguma indicação relacionada à rinite alérgica desses exames? Então, a avaliação da cavidade nasal é básico para a gente fazer o diagnóstico, que é o exame físico. Para a gente, o otorrino já está virando uma propedêutica armada. Então, a filmagem do nariz já faz parte também. Ela uma consulta estendida, né? É uma consulta estendida. Ela não é assim necessária, mas você tendo seria fundamental. E aí vem também tratar as complicações, que é a hipertrofia de corneto. Às vezes eles têm desvio de septo também, né? Desvio de septo, o aumento da adenoide. Então, isso aí funciona para ajudar. E pode contribuir para outros sintomas respiratórios, né? Com certeza. Até um tem muito a ver conosco, né? A gente troca muita figurinha com isso, né, professor? Que é a questão do pigarro crônico, né? Pigarro crônico. Pigarro é um negócio chato. E eu tenho muito... Na literatura, a gente é difícil de ver essa associação, mas eu tenho muito, mas com asma. Mas paciente com uma rinite tratada, bem, mas que está com a doença do refluxo muito exacerbada, piora da doença de base, da rinite. De asma já é muito comum. Tem muita relação, Então, né? tem muita relação e você às vezes... Por que está dando errado aqui? Aí, o refluxo. Na rinite também. Às vezes a gente olha o nariz e pelo nariz... Você tem uma queimaçãozinha, tem um pigarro? Tenho. Isso aí é refluxo. Entendi. É interessante. A gente troca muitas informações a respeito de pacientes que têm doença do refluxo potencial e faz muitos testes de tratamento, não é? Com certeza. Você tem que ter essa parte do refluxo bem tratada, diagnosticada, e por isso que a gente tem que ter as especialidades co-irmãs. Então a gente tem que ter um pneumo, que a gente confia para poder fazer essa parte da via aérea baixa, e tem que ter um gastro bom para poder fazer essa parte do refluxo, muito disso, né? Mas das outras doenças também, mas refluxo tem que ter. Apesar da endoscopia não ser aquele exame, mas é o que dá para dar uma... E acho que é interessante, vou puxar a sardinha aqui
o meu lado para essa questão em especial, porque tem sido cada vez mais diagnosticada uma doença que é quase como uma espécie de asma do esôfago, que é a esofagite eosinofílica. Como é uma doença que aumenta muito a concentração de eosinófilos, que podem aparecer até eventualmente no sangue, né? Uma concentração aumentada quando se faz um hemograma, às vezes a gente encontra alterações morfológicas no esôfago quando passa com o aparelho de endoscopia. Então, entra com o aparelho, vê uma alteração mucosa, uma estrutura que parece de anéis, uma exudação, como se o esôfago tivesse arranhado. Então, isso é uma coisa que a gente vê e faz logo perguntas. Você tem rinite alérgica? Já procurou o professor Vicente? Certo? Já procurou o pneumologista? Né? O nosso colega, o professor Danilo, que é um ótimo pneumologista. Porque, às vezes, a pessoa tem uma doença e, às vezes, tem uma outra associada. Então, essas doenças que têm muita eosinofilia, às vezes dão sintomas sistêmicos, tem aparecido um pouco mais, porque a gente tem lembrado mais dessa condição, mas é bom ficar de olho para pensar na sua existência, né? Perfeito. Eu pego muitos que você diagnostica lá, eu fiz, pronto, volto para ele, que aí é com ele. Isso aí eu não entendo, não. Meu eosinófilo é na venta, não é no esôfago. Já que a gente está falando um pouco no seu tema, eu vou puxar a sua sardinha agora. Sim. Que aí tem muitos pacientes que me perguntam assim, aí vai para você, professor Jarbas. Ah, Vicente, eu tenho uma rinite e o leite. E aí, o leite piora a rinite, não piora a rinite? Tenho que tirar leite, tiro o leite da minha dieta e derivados, não tiro? E aí eu digo, olha, vou deixar você responder e depois eu dou minha opinião. Certo. Mas é muito comum essa pergunta, muito frequente, tanto de adultos quanto de crianças, né? Os pais perguntando. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa parte. Rinite alérgica, lógico, depois você pode vir para a doença alérgica como um todo, mas rinite alérgica, do que na sua experiência aí. Tem interferência, leite, não tem? O que é que você acha aí? Entendi. Para rinite eu não tenho muita experiência, manejo, mas eu não consegui ver esta relação. O que é que eu vejo em relação ao potencial de alergia de origem alimentar envolvendo o leite? Veja só. Ao que parece, certas alergias alimentares, certas alergias, então, de origem alimentar, podem estar relacionadas a transformações de mucosas sistêmicas. Então, ao que parece, a suspensão de alguns alimentos pode melhorar esses sintomas, inclusive talvez respiratórios. Só que existe um problema. O problema é que o processo associado à suspensão e melhora dos sintomas é muito difícil de quantificar e qualificar. Então, quando o diagnóstico está numa condição específica, eu dei o exemplo agora de esofagite eosinofílica. Teoricamente, eu posso prescrever um tratamento dietético, só que isso envolve a suspensão massiva de vários alimentos que fazem parte de grupos que provocam esse tipo de reação e eu vou reintroduzindo aos poucos. Então, é muito trabalhoso e envolve fazer exames de repetição em intervalo de 12 semanas. Então, é uma coisa que, na prática, a gente tem muita dificuldade de realizar, sobretudo se o paciente não tem acesso à endoscopia desta maneira, quando envolve a gente fazer esse exame, ou por causa de algum problema logístico, assim, seja relacionado a custo, a própria realização do exame e o segmento dessas dietas. Dentre esses alimentos, aparentemente, o leite é um dos mais importantes. Então, ele, teoricamente, pode fazer parte, mas suspendê-lo é muito complicado. Na minha prática e no que a gente tem visto nos estudos e congressos, porque isso é bem recente, assim, bombou muito no pessoal de fazendo triatleta, querendo ter uma respiração melhor, mas não tem estudo que mostre que realmente leite venha piorar rinite alérgica. Não tem leite envolvendo o IgE de via respiratória. Isso, né? Da parte digestiva tem essa questão que eu falei, mas você me lembrou de uma coisa interessantíssima. Porque existe uma asma induzida pelo exercício que é mediada pela ingesta de glúten. Então, para algumas dessas pessoas, a asma induzida pelo exercício, quando ingere glúten, pode exercer esse efeito, mas ele é respiratório baixo, não necessariamente precisa ter a ver falando do glúten, então falando do leite, realmente não tem. Isso. Né? Apesar de alguns insistirem, às vezes dizendo, suspendi leite derivado e tô ótimo. Ótimo, suspenda. Mas normalmente eu não tenho, né, feito isso. A não ser aqueles pacientes que têm a PLV, alergia à proteína do leite novinho, que aí ele tem uma tendência a ter mais dermatite atópica e outros tipos de alergia, mas normalmente eu não suspendo, não. E a dermatite atópica é meio que a rinite da pele, né? É a rinite da pele, é o que eu falo. Aquela doença das dobras, né? Exato. Essa pessoa pele geralmente mais tem ressecada, sintoma, tem mais sintoma sensível e responsiva a mais. Então, às vezes, qualquer mudança no ambiente, ele sofre. E o professor Vicente faz prick test? Fazemos sim. Que maravilha, viu? Porque era um
uma deficiência, né? Eventualmente a gente tinha muita dificuldade de realizar, né? Aqui a gente tinha alguns profissionais que faziam, mas, se não me engano, apenas um. E mais um pre-teste, às vezes, voltado mais, às vezes, para alimento. Mas aí a gente tem feito para alimento e para aeroalérgenos, que são os principais, né? Voltados para imunoterapia, que é o que a gente tem feito. E aí mudou realmente a minha visão de rinite alérgica. Muito legal. Acredito. Qual é o alimento mais vilão aqui para o paciente que tem rinite? O alimento mais prevalente que a gente tem aqui, que eu vejo na minha prática aqui, é camarão. Entendi. Né? Alimentar. Certo. Para rinite alérgica não tem nenhuma relação de alimentar com rinite alérgica. Então, leite, ovo, nada vai interferir. Soja. O que interfere um pouco, pacientes que consomem muito leite, eles têm um aumento na viscosidade do catarro, do muco do nariz. Entendi. E aí, às vezes, acha que isso é uma piora da rinite. Não é. Então, por isso que eu falo dos triatletas, que começou a bombar essa modalidade prática. E aí a galera faz muito consumo de whey, né, de proteína, com leite, e aí acaba aumentando o nariz entupido, porque vai correr e tal. Mas não é por rinite alérgica. É aumento da viscosidade do muco, do catarro. E é interessante isso. Entendi, muito bem. Sobre questão de mudança de ambiente ao longo do dia a dia, por exemplo, o ar-condicionado. Ar-condicionado interfere na rinite, piora a rinite. Pode fazer aquela questão que a gente falou sobre exposição a fungos, né? Talvez tenha a questão de filtro. Um ar-condicionado bem limpo, não. Um ar-condicionado sujo, pode ter ali poeira, lógico, pode ter proliferação de fungo e isso aí ser desencadeador, né? Sim. Uma outra coisa é que a exposição ao ar frio e seco, que é o princípio do ar-condicionado, por isso que pinga fora da nossa casa, porque ele está tirando a umidade do nosso ambiente. Pode desencadear um outro tipo de rinite, que é a rinite vasomotora. Então, às vezes, o paciente ele não tem alergia, não tem sensibilidade no teste alérgico à poeira, não tem nada, mas diz, só eu entrar num ambiente com ar-condicionado, eu fico entupido, corizando e, às vezes, espirrando. Isso aí é um outro tipo, uma outra sensibilidade que não alérgica, que é a rinite vasomotora. Porque, como eu falei no começo, a principal é a rinite alérgica, mas a gente tem várias. É a rinite da gestante, rinite do idoso, rinite hormonal e por aí vai. Rinite medicamentosa, infecciosa, vasomotora. Tem uma porrada. A alérgica deve ser a mais prevalente, né? Mais prevalente. Entendi. E sobre questão de tratamento, né, professor Vicente? Então, a mão da prescrição chega a tremer, né? Quando chega aí os pacientes. Só que alguns têm muitas dúvidas sobre o tratamento, que envolve o que? Lavagem nasal, envolve algum descongestionante, envolve corticoide. Tem várias possibilidades terapêuticas, né? A gente tem o padrão ouro, principal, o melhor, ainda é o corticoide nasal, associado a antialérgico no nariz, sem ser antialérgico pela boca sistêmica, é o melhor que tem. Eu acredito que é uma pergunta comum. As pessoas perguntam, o comprimido ajuda, o comprimido atrapalha, o comprimido é pior, é melhor? Comprimido de que assim? De um antistamínico por via oral, ou existe algum tratamento que envolva via oral que seja eficaz? Então, o tratamento são pilares. Então, o que começa é o corticoide nasal, depois vem os antihistamínicos orais e depois vem o montelukast, que eu digo que é um tipo de antialérgico, mas não é um antialérgico, age em outra cascata e aí a gente tem esse pilar. E vem aí num outro quadrozinho que é a lavagem nasal, que bombou de uns 10 anos para cá, e trabalhos mostrando que quando se associa qualquer desse tratamento, a lavagem nasal sempre é superior. Então, se você consegue lavar o nariz, se dá bem com isso, lave seu nariz. Eu acho que eu já vi o vídeo do professor Vicente lavando o nariz, não é? Eu já lavei muito no Instagram, nessas plataformas para ensinar. Mas hoje está muito difundido, está de boa. Mas normalmente existem dispositivos, metodologias de como lavar o nariz. Normalmente é aquelas garrafinhas, porque o que ficou preconizado é que você lave com muito soro, muito volume e sem tanta força, com baixa pressão. Então você inclina um pouco a cabeça, respirando pela boca e vai fazendo a garrafinha aí, é de boa. Entendi. E esses spray nasais? A gente ouviu muito falar se ele vicia ou não vicia. Spray nasal vicia, professor? Essa é uma pergunta que eu acho que todo dia eu respondo, né? Porque quando você vai passar
o tratamento, é o pilar do tratamento aí. Não quero ficar viciado nisso, não, pelo amor de Deus. Né? É verdade. Então, esse tratamento específico, que é o corticoide nasal, não vicia. O que vicia são aquelas substâncias para desentupir nariz, como Neossoro, né, Artugil, vários aí, que aí realmente, Naridrim, que aí esses têm um efeito rebote que causam a dependência. O cara é extremamente viciado. Eles chegam no consultório com a sacola, né, com 30, 40 frasquinhos, dizendo, me livre disso aí. O pilar do tratamento, que é o corticoide nasal, não vicia. Ah, que maravilha. Mas o spray nasal tem vários tipos, né? Então, todo mundo pode usar o spray nasal? Não, isso aí a gente tem que fazer uma avaliação, não é todo mundo que pode, a depender da idade, a depender de algumas comorbidades, a gente tem uma cautela. Normalmente, a grande maioria pode sim, tranquilo, não tem absorção sistêmica, não vai para o corpo, então é de boa. Mas tem que ser avaliado. Uma grande preocupação e uma grande contraindicação é pacientes que têm aumento da pressão do olho, glaucoma. Não pode, porque pode aumentar essa pressão. Muito bem. É porque alguns têm descongestionante com ação no vaso, né? Então, eles são vasoconstrictores. Isso. Aí, talvez, gestante também. Gestante, cardiopata, tem que tomar alguns arritmias, cuidados. tal, não pode. Que maravilha. Não, muito bem. Mas a lavagem nasal é uma coisa que tem ficado cada vez mais difundida, né? Muito, muito. Hoje é muito difundido. Alguns não conseguem porque dói o ouvido, porque tem alguma coisa. Aí a gente recomenda que não faça ou faça com outro dispositivo. Mas quando a criança ou o adulto se dá bem, é top de linha. Muito bem. Sobre algum conselho para a pessoa fazer para como mudar o ambiente de casa, alguma coisa fora do consultório. Tem alguma coisa em mente? O que é que o professor Vicente, o médico, doutor otorrinolaringologista, diria para o seu paciente? Então, como eu disse, o que vai nos guiar nessas orientações é o teste alérgico. Então, o teste alérgico é que vai dizer. Vamos botar aqui o mais prevalente. A pessoa tem sensibilidade a ácaro, a poeira. Então, tem uma série de recomendações que a gente pode fazer. Certo? Deu a pelo de gato. Então a gente, lógico, eu digo sempre, você não vai jogar fora seu gatinho, seu cachorro, mas você tem que ter alguns cuidados. E por aí vai. Vamos falar de ácaro aqui rápido, que é o mais comum e prevalente. Então tem algumas coisas. Quando é criança, então, onde o ácaro está? O ácaro, ele está onde a gente dorme, onde a gente se deita, onde a gente se senta. Sim. Então vai estar em colchão, vai estar muito no nosso... na almofada. Então, existem capas antiácaros, tem fronha antiácaro, né? Tem acaricida que você pode passar no colchão, né? Por exemplo, ele gosta muito de ficar também bichinho de pelúcia, então se tem aquela criança, infelizmente tem que ver cortina, aí. Né? Cortina, tapete, carpete. Então, aí tem todos esses cuidados com relação ao ácaro. E aí vai, né? Tem mofo e tal. Bem, fazendo só algumas perguntas fora do direcionamento desse assunto de hoje. Obrigado, professor Vicente. Queria tirar algumas dúvidas. Uma ou outra eu já sei. É sobre você. Vamos certo? lá. Que eu saiba, tem algumas respostas que eu já sei, mas é importante torná-las públicas. Qual é o seu time de futebol, professor Vicente? Meu time é Náutico Futebol Clube. Que maravilha. Perdemos ontem, mas isso é detalhe. Então você é Timbu. Timbu doente. Muito bem. Nós sabemos que ele é doente. Nós já assistimos algumas partidas, alguns jogos importantes juntos. Sua cor favorita, professor? Boa pergunta, viu? Já mudou muito ao longo da minha... Hoje eu acho que é preto. Preto? Gosto muito de preto. Preto é legal. Até para um direcionamento, caso o professor Vicente receba presentes, que eu saiba, ele é muito presenteado pelos seus pacientes. É verdade. Muito bem. Algum xodó? Eu creio que eu talvez esteja direcionando, mas como foi que o professor Vicente chegou aqui para gravar essa entrevista? Sim. Aí é o meu Fusquinha. O Fusquinha é o... Esse seu Fusquinha tem nome? Aí é o Cappuccino. Pela sua cor, minha esposa deu esse nome, Cappuccino. Achei interessante esse nome, viu? Hoje eu não vinha nele pelo calor, porque à tarde o bicho pega. Mas aí, Rebeca se atrasou lá, eu vim nele. Mas dá para andar de boa. De manhã é um pouco melhor, mas à tarde, esse calorzinho é dureza. Mas dá. Que maravilha. Algum filme favorito? Comida favorita? Falando em comida, eu gosto muito de carne de sol. Falando de carne assim, gosto muito. Mas gosto de muita coisa, viu? Acarajé, aqui falando da Bahia, é uma grande comida que eu gosto, uma iguaria daqui.
Filme, agora você me pegou, assim, de cabeça, não teria um pra lhe dizer agora. Assim. Mas gênero de filme, tem algum que goste mais? Ação, aventura, Eu drama, gosto muito guerra? de guerra, gosto muito de guerra. É uma briga lá em casa que a Rebeca não gosta, então eu só assisto quando ela não pode. Entendi. Então é raro, mas gosto. E gosto também de drama, um bom drama é bom. Muito bem, querido. Acho que acabamos nosso tempo, não é? Não, mas falta uma pergunta aqui que eu tenho que fazer. À vontade. Primeiro, gostaria de agradecer o convite, desejo muito sucesso. Você sempre comentou muito nas nossas... na descontração do final de semana e você tinha esse projeto e eu acho massa você poder realizar, né? Bater papo, chamar seus convidados. Então, muito sucesso, né? Fico feliz de ter sido o primeiro e que vida longa. Mas eu fiquei na dúvida. Eu estou aqui, fiquei curioso. Ardavit, lógico que é um projeto muito bonito, parabéns, mas sem engasgo. Eu queria que você me dissesse de onde nasceu isso, que eu fiquei engasgado sem saber de onde vinha. Mas é para você não engasgar com desinformação. Boa. É isso aí. É essa a ideia, para que aqui a informação desça redonda. Boa. Que coisa boa. Sucesso, viu, professor Jarbas? Obrigado. E toda a sua equipe, que eu sei que não é só você, tem uma equipe por Sim, trás. agradeço demais a Natácia. equipe que está conosco, viu? Ao nosso convidado, eminentemente, mas todas as pessoas do apoio técnico que viabilizaram essa entrevista, que tudo isso fosse possível. Pessoal do backup, que dá apoio técnico, lógico, moral, para que esse programa aconteça e que tenha muito mais edições. Essa primeira, né, abrir com a chave de ouro, porque chamar o professor Vicente, meu amigo, meu irmão, é uma grande satisfação e não quer dizer que seja a única vez, né? A gente é um primeiro de outros encontros. Com certeza. Só é chamar que eu tô aqui. Maravilha, viu? Então, obrigado a todos. Valeu.